Estamos aqui para mais uma live, né? E hoje a gente vai falar sobre relacionamentos com uma convidada muito especial que é a Tati. E você pode fazer a pergunta que você quiser sobre ansiedade e relacionamento, né? A gente sabe que hoje em dia se relacionar não é tão fácil quanto parece, né? Mas a nossa convidada vem hoje para mostrar pra gente um pouquinho como a gente pode se relacionar melhor com as pessoas. Se você tiver sua pergunta, faça sua pergunta, a gente vai ter o maior prazer em respondê-los, tá? Minha convidada já chegou, que prazer, vamos lá. É o horário que ficava melhor para ela, lembrando que as nossas lives acontecem todos os dias às 21h30 aqui no meu canal, tá? Bem-vinda, Gil, bem-vindo, Ronaldo. Vão chegando. Vamos esperar a Tati, que está quase prontinha. Bibi, bem-vinda. Gente, fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem sobre relacionamento, tá? Enquanto isso, tira uma foto, stories, me marca também a Tati e chama mais gente para vir participar conosco. Vai lá, enquanto isso, tira a foto, mostra que você está aqui, Oi, marca a gente nos aparece. seus stories. Oi, tudo bem? Tudo. Primeira Que bom. tentativa tinha caído, mas consegui entrar. Aí tá bom. Pois é. O Instagram tá Enquanto isso, eu maluco. falei assim, enquanto a Tati chega, vão lá, tira uma foto, fala que está aqui na nossa live, marca a Ótimo. minha, a Tati, chama mais gente. Perfeito. Adorei. Bom, então Felicidade. primeiro, quero começar, eu acho que isso, não está aparecendo só metade da sua cabeça aqui. É. Agora tá. Isso, Pronto? agora tá bom. Isso. Bem. Bom, primeiro eu quero começar agradecendo, né, pela sua disponibilidade, pelo seu sim, né, pela profissional que você é. Então, acredito que você tenha muito a contribuir aqui. E começa se apresentando, quem é a Tati, o que ela faz, que tipo de trabalho você desenvolve, tem curso, não tem? Então, as pessoas estão a fim de te conhecer. Também. Eu que agradeço, Sibeli. Para mim é uma honra estar aqui conversando sobre esse assunto. Para quem não me conhece, meu nome é Tatiana Pérez, eu sou psicóloga, terapeuta de casal. E eu ajudo pessoas e casais a se conectarem com a sua forma de amar, seja ela monogâmica ou não monogâmica, enfim, qual for. E eu também tenho um projeto chamado Ser Terapeuta de Casal, que esse é voltado específico para psicólogos, em que eu ensino os psicólogos a trabalharem com terapia de casal, como atender os casais, né, como se sentir seguros nesse tipo de atendimento. Uau, que legal, que maravilha. Então, na verdade, tem bastante gente entrando. Franciliana, Elisângela, bem-vinda. Bom, a gente sabe, né, Tati, que se relacionar não é tão fácil quanto parece. Às vezes a gente cria muita expectativa. Quando a gente começa naquele primeiro passo, né, de olhar, de paquerar, isso já gera uma ansiedade. Nossa, será que eu ligo, não ligo? Será que eu mando mensagem, não manda? Ele tá me paquerando, não tá? Então, a gente sempre é movido pela ansiedade diante do novo, e o novo relacionamento a gente sabe que gera, né? Mas você, enquanto terapeuta de casal, conta pra gente quais são as situações num relacionamento que gera mais ansiedade. Certo. É, pensando no que tu estava apontando, né? Se a gente for pensar, a ansiedade ela anda ali do ladinho da expectativa. A ansiedade ela fala muito do futuro, né? Do que a gente espera para o futuro, do que a gente imagina para o futuro. Então, num relacionamento, desde o início, né? Para quem tem enfim, uma pegada mais ansiosa, eu brinco, para quem sente ansiedade com frequência
desde o início do relacionamento vão ter situações em que vai gerar essa expectativa, essa ansiedade, essa dúvida. Ah, será que vai dar certo? Será que não vai? Será que eu vou gostar da pessoa? Será que não vai? Será que a pessoa vai gostar de mim? Será que ela é isso? Será que eu aquilo? Então são esses vários Cs que ficam permeando a relação, né, e permeando o caminhar do relacionamento. Então, dentro de um relacionamento, vai para a pessoa que é mais ansiosa, vai ter sempre esses Cs atravessando nessa caminhada. E o relacionamento ele tem esse caminhar, né? A gente vai dentro de uma relação evoluindo ao longo do tempo, digamos assim. Existe um ciclo ali da vida, do nosso ciclo de vida, mas também tem um ciclo de vida do relacionamento. Desde lá de se conhecer, até começar a sair, aí depois ter um compromisso, aí depois vai morar juntos, né? Vai ter filhos, não vai. Então sempre tem vão ter ciclos, digamos assim, de expectativas e dessa ansiedade. Tá, será que vai ser? Será que não vai? Enfim, aí cada relacionamento a pessoa pode estar vivendo num pico diferente, né, dessa expectativa, mas tem Sim. muito a ver com esse caminhar junto com a expectativa e de muitas vezes não conseguir conversar com seu parceiro, conversar com o outro para alinhar essas expectativas mesmo e olhar para a realidade, né, da relação. Sim. Que bacana, e é bem isso, né? Em cada fase são expectativas diferentes que às vezes a gente deixa de viver o momento presente focado naquilo que está por vir, né? Nossa, mas eu vou me casar, mas e se não der certo? E se eu não me der bem com a família dele? Algo assim. Então a gente vê o quanto as pessoas deixam de viver esse momento presente focado naquilo que está por vir. E, na É, verdade, tem várias razões que gera essa ansiedade no relacionamento, né? É a perda, às vezes, de confiança na própria pessoa, até essa questão de um futuro, do relacionamento, de achar realmente que o relacionamento não vai dar certo, ou de estresse do dia a dia, porque o relacionamento nenhum é perfeito, né? Não é esse relacionamento viveram felizes para sempre dos contos de fadas. Então, uhum. quais são as causas hoje, né, de ansiedade nos relacionamentos? Você que experiencia isso nos atendimentos, conta pra gente um pouquinho. É. Se a gente for pensar, eu gosto muito de falar que todo relacionamento tem um contrato. Toda relação tem uma regra do que pode e do que não pode ser feito dentro daquele relacionamento, ou do que a gente espera ou não espera do outro. Mesmo que a gente não sente para conversar sobre isso, mesmo que o casal não faça uma lista de coisas assim, de uma forma tão clara, o que pode, o que não pode, existe ali naquela relação essas regras que estão permeando o relacionamento. E muitas Sim, vezes o que provoca ansiedade é a dúvida se aquele contrato vai ser cumprido. E aí muitas vezes os casais não conversam e cada um está pensando uma coisa, né? E aí fica aquela ansiedade de, será que isso vai acontecer? Será que não vai? Será que a pessoa está entendendo? Será que ela está fazendo o que eu estou querendo? Enfim, fica esse será. Então, o que provoca muita ansiedade no relacionamento é muitas vezes essa insegurança, essa incerteza, essa falta de diálogo, até a não, o medo de magoar o outro, o medo de não saber como o outro vai reagir. Então, não ficar com aquela coisa, mas e se eu falar sobre isso? Como é que o outro vai reagir? Então, a melhor coisa numa relação é conseguir sentar e conversar, porque quando a gente não senta e conversa, a gente vai fazendo leituras mentais do outro. Ah, se eu fizer tal coisa, ele vai reagir desse jeito. Ó, ele tá com a cara amarrada, então ele tá chateado comigo. Aí eu já fico ansiosa pensando o que eu preciso fazer para que ele fique bem comigo. Então, o que mais sim, provoca ansiedade, o que mais causa ansiedade numa relação é a gente ficar fazendo essa leitura mental, tentando ler o que o outro está pensando e tentando entender, atender a expectativa do outro, né? Eu preciso fazer isso pelo outro, então eu nem sei se o outro quer aquilo, mas eu vou fazer o máximo que eu puder para atender aquela expectativa. E isso gera uma ansiedade de, bom, será que eu vou conseguir atender essa expectativa? A gente não tem como ler o que o outro está pensando sem perguntar. É isso mesmo que tu gostaria? É isso que a gente. Eu estou fazendo certo, digamos assim, mas não é um estou fazendo certo de ter a aprovação do outro. E sim de saber se sim. estão na mesma linha mesmo, né? Se estão alinhados com as mesmas expectativas. Muito legal. Dentro da terapia cognitiva comportamental, que é exatamente a abordagem que eu trabalho,
fala muito isso, né? Que às vezes não é a situação, né? Às vezes não é a situação que determina o meu humor, mas a forma como eu interpreto aquela situação, né? E isso vai gerar então a minha alteração de humor e o meu comportamento. Às vezes meu marido chega, vamos supor que ele chega de cara feia. Eu interpreto que ele está chateado comigo, e isso me deixa mais triste. E qual vai ser o meu comportamento? Eu também vou ficar de cara fechada e não vou ir até ele para conversar. Ah, já que ele está bravo Sim. comigo, vou esperar ele vir até mim e aí a gente resolve. Aí nenhum vai e cria-se o conflito, Uhum, exatamente. né? Fica um lendo o que o outro tá pensando. E é muito comum casais fazerem isso, assim. De um chega em Sim, casa, vê o outro de cara amarrada, daqui a pouco a pessoa tá de cara amarrada porque aconteceu alguma coisa no trabalho, mas aquela pessoa chega e já pensa, ih, tá braba comigo, aí fecha a cara também. Aí a pessoa vê que a sim. pessoa chegou em casa, fechou a cara e pensa, ih, já chegou, mal chegou, já tá bravo comigo. E aí fica cada um num canto, elaborando e pensando. E para quem tem ansiedade, ficar no seu canto elaborando e pensando, só fica alimentando ali os monstrinhos, né? Em vez de conseguir Exato. quebrar esse ciclo e ver, tá, é isso mesmo que tá acontecendo ou não? Deixa eu só ver se eu tô sofrendo por algo que faz sentido ou não, né? E as pessoas não Exatamente. fazem isso, de quebrar esse ciclo e conseguir enxergar o que tá acontecendo. Sim. E no caso, como é? Porque assim, mesmo nos relacionamentos, a gente fica com essa ansiedade, a gente fica apreensivo, a gente fica agitado, né? Como que a gente pode identificar, então, dentro do relacionamento, o que pode gerar essa ansiedade? De acordo com os seus atendimentos, que você foca mesmo, né, em terapia de casais, como identificar o que gera essa ansiedade, Tati? Cada casal vai ter uma dinâmica, cada casal tem um jeito de funcionar, né? Então, assim, o principal é conseguir primeiro tu identificar a ansiedade em ti. Então, por exemplo, tu ter um autoconhecimento, saber o que que acontece, o que que leva à ansiedade, ou só conhecer como que é a ansiedade em mim. Então, por exemplo, eu, Tati, quando eu fico ansiosa, eu me sinto como se eu tivesse com um aperto no peito, assim, sabe? Como se eu estivesse me sentindo sufocada. Então, eu sei que quando eu começo a me sentir dessa forma, tá na hora de eu parar um pouco e pensar, opa, o que que tá acontecendo aqui que eu tô ansiosa, né? O que que tá me deixando desse jeito? Então, cada pessoa vai ter a sua reação física mesmo da ansiedade, né? Algumas pessoas sentem o coração acelerar, outras começam a suar, outras têm dor de barriga, fica aquela coisa da borboleta no estômago. Então, tem outras pessoas que sentem tudo isso ao mesmo tempo, né? Então, conseguir primeiro conhecer como é que é a minha ansiedade. O que está acontecendo no meu corpo que está me dizendo, opa, estou ansiosa. E aí, quando a gente conhece a nossa ansiedade, a gente começa a conseguir identificar os momentos em que elas acontecem ao longo da semana, por exemplo. Muitas vezes os casais chegam na terapia, uma das pessoas tem um pouco mais de ansiedade ou descreve situações de ansiedade, mas ela não sabe dizer exatamente o que que aconteceu, o que gerou aquilo. E aí eu sempre peço, olha, então ao longo dessa semana, tu sabe como é que é a tua ansiedade? Geralmente a pessoa sabe, sim, eu fico assim, eu sinto suor, eu começo a ter um monte de pensamento que eu não consigo controlar e tal. Enfim, a pessoa conseguindo identificar como é a ansiedade dela, ela consegue ao longo da semana identificar situações que geram ansiedade. E aí para cada casal vai ser uma situação diferente. Pode ser uma situação de uma conversa que não quer ter, uma situação sei lá, ter que conviver com a família do outro, situação de relação com amigos, já eu tive que ir naquela festa daquela amiga dele que eu não gosto, ou ciúmes de alguém, enfim, né? Tem várias situações que podem gerar ansiedade, com cada casal vai ser de um jeito diferente, mas a gente consegue ir identificando elas primeiro quando a gente identifica na gente. O que que me gera ansiedade e conseguir entender o que que aconteceu ali do casal, né? O que que foi da dinâmica do casal que provocou essa ansiedade em mim. Que foi gatilho Entendi. mesmo, né? Para algo que a gente já Sim. sente. Aham, muito legal. E é isso. A partir do momento que eu consigo identificar, né, é um ponto para a gente parar e falar, opa, peraí, né? O que é que eu posso fazer diante dessa situação? Porque o que que acontece? A gente fica muito movido no problema
Por isso Uhum. que a gente vê hoje muitos casamentos sendo desfeitos, né, Tati? Porque assim, a gente não tem habilidade, por isso que uma terapia, né, ajuda muito, justamente para focar no que é que eu posso fazer, Sim, né? Então, exato. dentro do relacionamento, peraí, deixa eu ver aqui. Tati, me relaciono há 25 anos com minha esposa. Me Aham. relacionava com prostitutas. Química Hum. era inesquecível. Minha esposa não gosta de nada que eu faço, que peço para ela, ela tem nojo. Não existe química, mas nos amamos mesmo sem química. Tudo bem. É, Não precisa ter. E tudo bem, não precisa ter química, não. O relacionamento ele é escolhas, né? A gente escolhe estar naquele relacionamento por algum motivo. Muitas pessoas escolhem, por exemplo, estar no relacionamento pela química, outras escolhem estar pelo amor, ou pela parceria, pela cumplicidade, enfim. É importante que o casal tenha um pouco dessa clareza do que faz estar naquele relacionamento. Então, o que eu diria para ele é não se pressiona por isso, e não pressiona ela a querer que ela seja aquela pessoa, que ela tenha a mesma performance que as outras mulheres com quem ele se relacionava, né? Isso acontece muito nos relacionamentos, pensando até em expectativas. As pessoas, elas se unem com uma expectativa, né? De, eu quero uma pessoa desse jeito, e aí dentro da relação a pessoa é outra. Então, não... A gente vai precisar dosar ali e se alinhar, né, na relação. porque às vezes é isso, a gente fica muito focado, eu percebo, Uhum. na idealização. Porque a Uhum. gente tem ali um esposo e uma esposa que é real, né? Com os Exato. defeitos e qualidades que tanto eu tenho quanto você tem. Você Exato. bem disse, o relacionamento é uma escolha. Se os aspectos negativos, né, do meu esposo têm ficado em maior evidência, eu posso escolher, né, continuar dentro desse relacionamento ou sair dele. Não Isso. esperar que a mudança venha do outro, né, Tati? Não sei, como que você pode até falar um pouquinho, mas as pessoas esperam muito a mudança do outro, mas pouco se responsabiliza. Muito. É muito comum a gente receber casais no consultório em que um vem acusando o outro, né? E geralmente o casal que não consegue resolver os seus problemas não consegue por isso, porque fica um acusando o outro, e no momento em que eu acuso o outro, a gente não chega a lugar nenhum, a gente fica naquela briga de uma disputa de poder ali, quem é que vai ganhar, né? Quem é que vai convencer o outro a Exato. mudar. E aí, o primeiro passo da terapia de casal é muito mostrar para as pessoas que a mudança daquela dinâmica dos dois, óbvio, a gente vai ajudar o casal a enxergar o que está acontecendo, qual é a dinâmica que está fazendo com que eles entrem, né, nessa disputa de poder. Mas a mudança da disputa de poder, ela não parte da mudança direta do outro. Não é assim, quando o outro mudar, eu vou mudar. É a gente conseguir enxergar o que a gente pode mudar. Então, ali naquelas relações, geralmente, quando tem algum problema, a pergunta que eu sempre faço para os casais é: o que eu faço que ativa o melhor ou o pior do outro? O que eu estou fazendo, né, para conseguir mudar essa situação que a gente está vivendo? Ou eu só estou colocando lenha na fogueira para a coisa piorar mesmo, né? Então tem muito da autorresponsabilidade num relacionamento. Exatamente. E assim, como nós já falamos, as pessoas criam muita expectativa, né? Acham que não vai ter as divergências, acham que a gente vai ter que pensar igual. E não, relacionamento é ceder, é amar, é parceria, é ouvir. Então, quais são hoje, Tati, os pontos principais para que a gente consiga, então, viver em casal pleno século XXI e principalmente nos dias atuais que tem sido um desafio. Sim. Acho que o principal é diálogo. Conseguir sentar, conversar, falar o que está pensando, entender que vão ter conflitos, né? Conflito é normal, todo mundo tem conflito. Se a gente for pensar no conceito de conflito, o conflito é uma divergência de opinião. Todo mundo Sim, tem. Todas as pessoas têm, todas as relações têm. O grande problema dos relacionamentos é como a gente resolve esses conflitos. Eu fico de cara amarrada e fico 3 dias sem falar com a pessoa porque disse uma coisa que eu não gostei. Bom, aí a gente tem um problema. Ou eu simplesmente bato a porta e saio de casa. E agora com a questão do isolamento, não tem como bater a porta e sair.
ou fico agressiva, eu reajo de uma forma agressiva. Então, o problema dos casais é como eles reagem a esses conflitos, como eles lidam com os conflitos. E aqui estamos vivendo um momento que a questão é conseguir sentar, conversar, entender que aqueles conflitos existem, que eles vão estar aí e que eles exigem, sim, né? Eu errei a palavra, mas faz sentido. Eles exigem muito cuidado, eles exigem um olhar para o outro, um olhar para si mesmo, uma troca, né? Conseguir ser honesto e leve, conversar com o outro mesmo, sem uma série de medos. Porque muitas vezes, quando a gente gera muita expectativa numa relação, que fica todo esse clima de ansiedade e tudo mais, a gente não consegue dialogar com o outro. A gente tem medo de como o outro vai reagir, a gente tem medo de magoar o outro. E, bom, vai acontecer, né? Mas é muito melhor a gente conseguir falar o que a gente está sentindo e conseguir ouvir o que o outro vai dizer, porque às vezes a gente tem medo de falar e depois que a gente fala, a gente percebe, nossa, foi só isso, né? O outro reagiu tão bem. Então, às vezes a gente cria muito mais monstros dentro da nossa imagem, da nossa imaginação, né, da nossa cabeça, do que de fato o que vai ser na realidade. Exatamente. Deixa eu só ler para você aqui. O Vitor colocou idealizações, né, para preencher Uhum, vazios existenciais em si mesmo, para suprir uhum, expectativas catastróficas, né? uhum, A gente sabe, é isso. Hoje, por uhum. exemplo, eu atendo várias pessoas que ficam assim dias sem se falar. Eu Sim. tinha uma paciente que ela ficava assim até meses. Então, olha para você ver, a gente está num relacionamento onde a gente precisa, né, ter essa abertura um com o outro para falar aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou sentindo, para um objetivo comum, que é fortalecer o casamento. Se Isso. eu busco a estratégia compensatória de não conversar, de não resolver, quer dizer, isso está entrando naquele ciclo vicioso, porque a gente não resolve, só complica a relação, Exato. né? Então, a gente tem que se questionar. A gente precisa ter essa mudança, essa disposição de ser diferente, de olhar diferente, de enfrentar as situações e ver como vai ser. Mas como Uhum. é que a gente pode, então, evitar essa ansiedade no casamento, Tati? Tá. Eu acho que o principal é entender que a gente não vai ter como evitar. O que eu quero dizer com isso? A ansiedade como uma emoção, a gente não consegue controlar quando ela vem, né? Enfim, a gente consegue, quando a gente tem um autoconhecimento bem amplo sobre a nossa ansiedade, a gente consegue identificar ela quando ela está começando, né? Então, por exemplo, eu comentei que eu sinto quando eu tô, né, quando eu me sinto sufocada, quando eu começo a me sentir sufocada, eu sinto que eu tô ficando ansiosa. Então, quando eu consigo identificar isso logo no início, isso não aumenta para um ponto do coração acelerar e todos os outros sintomas. Então, a primeira questão é tu conseguir entender como é a tua ansiedade, porque aí quando a gente consegue identificá-la logo no início, a gente consegue olhar para ela e parar no sentido de, tá, só um pouquinho, o que está acontecendo? De focar no presente. Né? Porque Hum, tentar evitar a ansiedade às vezes gera mais ansiedade. Então, aquela coisa assim, de não posso sentir. Eu escuto muito isso. Assim. Ontem mesmo, atendendo um casal, eles trouxeram uma questão deles, em que a fala era essa. Eu não estava me permitindo sentir o que eu estava sentindo. Era, não, olha que horror o que eu estou sentindo. E aí vem um julgamento, e aí o julgamento alimenta muito a ansiedade. A coisa de, nossa, estou ansiosa. Que droga, não posso estar ansiosa, eu preciso estar bem. Eu preciso isso, eu preciso aquilo. E aí, quanto mais a gente tenta tá bem, tá normal, sem ansiedade, mais ansioso a gente fica. Então, a melhor sim, estratégia para evitar, né, crises de ansiedade, para evitar brigas provocadas pela ansiedade, é aceitar a ansiedade no momento em que ela vem. Né? E, se for necessário, até falar para o outro: olha, não estou bem agora, estou muito sim, ansiosa, preciso primeiro cuidar disso para depois a gente sentar e conversar. Porque, às vezes a exato. gente também quer conversar com o outro, mas a gente está com a emoção totalmente desregulada. E aí a gente não vai conseguir, aquilo só vai piorar, né? Então, conseguir também Sim. colocar para o outro. Então, a minha dica seria: aceita quando está ansiosa, conseguir, né, fazer essa autoavaliação e colocar para o outro quando percebe que não está bem, ser honesta para o outro, dizer: olha, não estou bem, preciso primeiro cuidar de mim aqui, depois a gente senta e conversa. Sim, e na verdade é isso, né? Eu tenho um programa que se chama Ansiedade na Medida Certa.
Então, é um Aham. método de 10 encontros online mesmo, onde eu coloco para eles a importância de reconhecer que você está ansioso, validar isso Uhum. e aceitar. Né? Quando eu reconheço que eu estou ansiosa, eu valido isso. Poxa, peraí, eu estou ansiosa e o que tem de pior nisso? Nada. E eu aceito, né? É o primeiro passo para que você consiga equilibrar a sua ansiedade. Você tem Exato. direito de ficar triste, você tem direito de sentir raiva, você tem direito de ficar ansioso, né? E isso é um grande passo para que a gente, então, busque, diante dessas situações, formas de resolução de problemas. Exato. E o outro, numa relação, né, muitas vezes na terapia de casal, quando tem alguém que tem, por exemplo, uma pessoa que tem crise de ansiedade e a outra não tem, eu tenho um transtorno de ansiedade generalizado e o outro não. É Sim, importante que o outro que não tenha conheça o que é a ansiedade, né? Se informe, saiba o que é e respeite, porque também muitas vezes acontece da pessoa falar, olha, não tô bem agora, me dá um tempo, depois a gente conversa, e o outro ficar ali querendo, não, tem que ser agora, me diz agora, não sei o quê, né? Então, também entender o que o outro está passando, né? Também procurar entender e dar esse espaço quando necessário, quando o outro falar. A sim, pior isso coisa é é falar para a fundamental. pessoa, olha, não tô bem, e a pessoa ficar ali. Isso, aí vai ficar pior. Eu tô falando que eu não tô bem. Aham, exato. Aí a tendência é escalonar e a briga só vai dar tudo errado. Muito bom, nossa, ótimo. Como você disse, às vezes tem casais que vêm, né? Um tem algum transtorno emocional, algum transtorno de ansiedade, uma depressão ou algo assim. E a maioria das pessoas não tem habilidade, não tem recurso para lidar com o outro nesse momento de crise, né? Uhum. Qual é a dica, então, para eu ajudar alguém, né, que eu me relaciono nesse momento de ansiedade? Qual é a dica? O que fazer? Sim. Qual é a estratégia, né, mais funcional? Eu acho que eu teria três dicas, assim. A primeira é conseguir reconhecer que validar o sentimento do outro, né? Porque às vezes também a gente fica no, tá fugindo da discussão, não quer conversar, né? A gente acha que o outro não tá sentindo aquilo, que tá querendo fugir, enfim. Então, validar. Quando a pessoa te falar que não tá bem, que precisa, né, que tá ansioso, que precisa de um tempo, valida essa emoção. Entende, né? Consiga validar para si mesmo, de tá bem, a pessoa não tá bem, então o que eu posso fazer? Segundo ponto, em geral, né, nesses momentos de ansiedade, é importante tentar ajudar a pessoa a focar no presente. Então, quanto mais tu puder estar ali por ela para mostrar, olha, tá tudo bem, eu tô aqui, olha para mim, né, me dá a mão, sente a minha mão, né, tentar trazer a pessoa para o presente, se o outro se sente confortável com isso, claro. E aí o terceiro ponto seria esse, assim, de até perguntar para o outro. Em terapia de casal eu faço muito isso, assim, quando a pessoa não sabe o que que ela pode fazer para ajudar o outro, eu peço que o outro diga o que que tu acha que ela pode fazer, como é que tu te sente mais confortável, né? E aí as pessoas trazem, olha, quando eu tô ansiosa, eu preciso só que me deixe sozinha, por exemplo, porque às vezes a pessoa só precisa ficar sozinha. Ou quando eu tô ansiosa, eu gosto que me dê a mão, que me abrace, ou que a Sim, gente possa sair para dar uma volta, caminhar, enfim. Então, pode perguntar para o outro também, né? O que que te ajuda? O que que eu posso fazer, né? Que tipo de comportamento, pensando mesmo em comportamento. Qual é o comportamento quando tu não tá bem que eu posso ter que vai te ajudar? E até descobrir com o outro. E pode fazer testes, né? De tentar fazer isso que eu falei, de dar a mão, ajuda a pessoa. Em geral, quando a gente está muito ansioso, a gente está numa crise, a gente precisa ajudar a focar no momento presente, né? Tirar o foco dos nossos pensamentos ali que estão nos provocando ansiedade. Mas como a gente não tem controle sobre o que, que o outro está pensando, a gente não sabe, né? A gente pode tentar ter essas estratégias, mas o melhor é depois perguntar para a pessoa: o que, que te ajudou? O que, que eu posso fazer que de fato te ajudou? E aí ter isso em mente, né? Reconhecer quando sim. estiver acontecendo e tomar essas atitudes. Porque, como a gente falou antes, não adianta. Às vezes acontece que o casal entende teoricamente, mas na hora que acontece a crise, né, não consegue fazer as coisas. Então, às vezes, até ter um cartão de enfrentamento também, né? Ter um papelzinho
com as dicas, assim, olha, quando fulana estiver ansiosa e me informar, eu vou fazer isso, 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 né? Para lembrar quais são os comportamentos também. Maravilha, excelente. E é isso mesmo. Às vezes a gente fica muito focada no que eu tenho que falar nesse momento. Nem sempre você precisa falar alguma coisa. O fato de você mostrar, ó, eu tô aqui. Precisar de alguma coisa é só me falar. De estar perto, de ser empático, né? De ter a escuta ativa ali. Isso já é o suficiente, né? De você entender que ele não está bem já é o suficiente para ele se sentir aceito, né, Tati? Isso é muito É. importante, E é né? importante que quem tem a crise também possa dizer para o outro o que faz bem. Porque às vezes as pessoas entram naquela lógica, principalmente com casais, entram naquela lógica de o outro tem que saber o que me faz bem. E ninguém tem bola de cristal, ninguém sabe, né? A gente não tem, por mais que às vezes o casal tá há 20 anos juntos e por questão de hábito já conhece muito bem o outro, não tem como saber o que vai te fazer bem. Ninguém tem essa leitura mental mesmo, né? Então, quem tem a crise também de falar, mesmo que seja óbvio. A gente fala muito, né? O óbvio precisa ser dito. É óbvio para ti, pode ser Isso, que para o outro não seja. Então, fica essa dica aí exatamente. também. Porque não adianta cobrar do outro de, tu só tá me deixando mais ansiosa se tu nunca disse pro outro o que te ajuda, né? Então, Pois é é. importante também. E é sempre mais fácil responsabilizar o outro, né? Eu tô com uma paciente agora, eu até queria aproveitar essa. Ela não está aqui, mas provavelmente ela vai assistir Sim. depois. Aham. Ela acabou, ela está no relacionamento há 12 anos, ela tem um filho de 9 anos, e o relacionamento dela chegou ao fim em razão de uma traição. Então, Aham. ela está muito mal, passou vários pensamentos catastróficos pela cabeça dela. Então, eu estou trabalhando alguns desafios diários, micropassos mesmo, para elevar o humor, para ela investir nela. E ontem ela me mandou um áudio chorando, né? O quanto está sendo difícil, ela, assim, tá bem complicado. Nessa situação onde, né, o relacionamento se desfaz por uma traição, pela expectativa frustrada, né, Uhum. por nunca imaginar que o esposo seria capaz de fazer isso, o que que Uhum. você falaria? Que conselho você daria? O que você acha primordial nesse momento? Uhum. Como tu bem colocou, né, Sibeli, todo término de relacionamento, ele traz uma expectativa frustrada, porque principalmente quando há uma traição ou quando a gente é terminado, quando eu brinco, né? Eu já recebi várias pessoas no consultório, assim, de términos de relacionamento que chegaram lá dizendo, olha, eu tava há tanto tempo com a pessoa e o relacionamento simplesmente acabou. A pessoa veio, chegou e me disse, não quero mais, terminou, eu não entendi o que aconteceu, né? Hum, A pessoa até tem dificuldade de elaborar, porque ela não entende o que aconteceu. Quando tem uma traição, por exemplo, ou algo que aconteceu específico, a pessoa ainda consegue linkar, né? Bom, aconteceu isso, foi por isso, tem uma justificativa, tem um motivo. Mas independente, existe uma expectativa frustrada, existe algo ali que aconteceu que não imaginava, que não esperava, que levou ao término. E aí eu pensaria duas coisas. Sempre tem a questão assim de conseguir entender se foi uma escolha dela também esse término, porque não é porque houve uma traição que tu é obrigada a terminar a relação. Vocês poderiam ressignificar, enfim, tudo mais. Mas se não faz sentido se fez sentido para ela terminar, que focar muito nos motivos, né? Porque outra coisa que acontece em término de relacionamento é quando a relação termina, a gente só lembra das coisas boas, né? A gente fica com aquela coisa de só ficar focando no que era bom, no que eu perdi, no que era maravilhoso. E a gente esquece um pouco por que a relação terminou, né? Então a gente sim. precisa também voltar o olhar para isso, assim, voltar o olhar para essa consciência de, olha, teve tudo isso de maravilhoso, sinto falta disso tudo, mas foi uma escolha terminar por causa disso, disso, disso. É coisa de pesar, né? De relembrar o que fez terminar, porque muitas vezes a gente esquece disso também, né? E Sim. conseguir voltar a focar em si mesma, porque em geral, quando um término acontece, tu tinha toda uma expectativa,
de futuro, tu tinha toda uma visão do teu futuro com aquela pessoa, com aquela família, com aquela relação. E quando termina, é como se aquilo virasse uma nuvenzinha, assim, a gente não enxerga mais, né? O que Sim. antes a gente conseguia enxergar do futuro, agora a gente não enxerga. E aí a gente tem que reconstruir esse futuro sem aquela pessoa, né? Ou pelo menos com aquela pessoa num novo espaço. No caso dela, como eles têm filhos, ele vai ser sempre pai do filho, né? Então eles vão ter pro resto da vida uma relação pela criança, mas de conseguir Exato. ressignificar o papel dessa pessoa na vida dela, né? De bom, agora ele não é mais meu marido, ele é pai do meu filho, né? E aí isso Isso. é um processo, assim. Então a minha dica geralmente é não se cobra, vai devagarinho, um passinho de cada vez, né? Uma coisa de cada vez, um dia de cada vez, porque também tem essa tendência. Eu vejo muito acontecer isso, assim, terminou um relacionamento e aí eu vejo com pessoas próximas mesmo, até uma vez eu ouvi um vizinho falar isso, eu achei engraçado, enfim. A pessoa termina um casamento de anos, e aí na semana seguinte já tá toda a família, todos os amigos apresentando uma pessoa para aquela pessoa que terminou. Ai, olha aqui, essa pessoa é maravilhosa, casa com ela. Não sei. Gente, a pessoa recém terminou, a pessoa precisa elaborar o Sim. término, então tem um tempo. Exatamente. E a pessoa, porque a rede social começa a fazer essa pressão, a pessoa também começa a se pressionar, ela começa a pensar, nossa, eu já devia estar bem, né? Eu tenho uma cliente que ela Sim. fala muito isso, assim, eu devia estar bem, já faz tempo que ela terminou, ela diz, eu devia estar bem, eu não te pressiona, não te cobra, tu tá como tu tá. Foi doloroso, foi doído, tu tá triste ainda, tu ainda sente saudade, tu ainda quer voltar, não interessa quanto tempo passou, o que interessa é o que tu sente e conseguir E, conviver, conviver com o que tu sente, né? Porque aí tá a sim. questão. Não é assim, tô muito triste porque terminei o relacionamento, já faz 2 anos e eu continuo na cama sem fazer nada. Não, vamos lá, vamos Sim. cuidar de ti, foca no trabalho, foca no teu desenvolvimento, no que tu quer pra tua vida que tu não estava conseguindo fazer antes no teu relacionamento, né? A tristeza vai estar ali te acompanhando, mas tu vai estar fazendo outras coisas. Enfim, então é Mesmo. muita coisa aí. É um processo de empoderamento mesmo também, né? E eu Então, não sei falo, se eu né? te respondi e falei um monte de coisa. Não, ótimas dicas, maravilhosas. E assim, o que que eu costumo perceber quando tem aí um rompimento, né, de um relacionamento, Tati? Eu não sei se Uhum. faz sentido para você, você pode até falar sobre isso, mas que as pessoas, é assim, terminei um relacionamento, acabou minha vida. Eu atribuo a minha felicidade ao outro. É. E isso é um grande erro, porque na verdade é o que eu comecei a trabalhar com ela, né? Uhum. Bom, relacionamento é uma área da sua vida que Aham. hoje está passando por um problema. Só que a Uhum. vida tem várias outras áreas que precisam caminhar. E uma Exato. delas é você. Uma delas é o seu relacionamento enquanto mãe, porque ela falou até para ele dar um tiro na cabeça dela. Uhum. Então, não, né? A felicidade você tem que tirar, né, de dentro para fora. É você ter a tua independência, é você ser feliz com os recursos que você tem, com aquilo que você Uhum. é, né? Não sei se você percebe isso também. Sim, e isso acontece muito porque existe até isso, assim, do não se. É uma desconstrução, né, para a pessoa que está passando pelo término. E é uma desconstrução por quê? Porque a gente é educado de uma forma que a gente acha que a gente é metade de laranja quando a gente está num relacionamento. Aquela coisa do, ela é uma gêmea, metade da laranja e tudo mais. Então, quando tu tá numa relação que é muito boa por muito tempo, e essa relação termina, a sensação que tu tem é que tu perdeu uma parte de ti. É como se fosse Sim, arrancada aquela metade, né? Eu lembro dessa cliente no início, ela me dizia assim, Tati, a sensação que eu tenho é que caiu um braço, assim. Era uma sensação muito isso. dolorosa. Então, É a de um pessoa luto, né? tem de um luto, exato. Mas a pessoa tem essa sensação de que a vida dela não existe sem aquele relacionamento, porque durante muito tempo ela viveu ou dependendo daquele relacionamento, mas nem sempre existe uma dependência emocional, mas existe só essa lógica de que, bom, pessoas felizes estão numa relação e precisam viver felizes para sempre, a lógica dos contos de fadas, né?
E aí, quando Sim. acaba, vem aquele choque, assim, de tá, o meu feliz para sempre acabou, eu não tenho outra chance, a minha alma gêmea terminou comigo, não me quer mais, né? E a gente conseguir entender que não, nós não somos metade de ninguém, nós somos inteiros, cada um é um inteiro, né? E esses inteiros estarão em relação. Mas quando acaba uma relação, a sensação em geral que as pessoas têm é essa, elas perdem o seu inteiro, né? E aí elas precisam recuperar porque elas têm a ideia de que o seu inteiro só existe com o outro. Mas não, Com o né? outro. A gente existe sem o outro. E quanto mais a gente existir sem os outros, melhor, porque mais a gente vai transbordar nas nossas relações. As relações, elas vão nos ajudar a ser muito mais felizes. Mas a gente não Sim. depende delas para ser feliz. Óbvio que falando é muito fácil, na prática, cada um tem aí as suas questões. Exato, e depende muito, né, desse autoconhecimento, da sua aceitação, né? Eu costumo falar assim, que é claro que o sofrimento, ele é inevitável, né? Se eu fui Uhum. mandada embora do meu trabalho, se eu terminei o meu casamento, se meus filhos não me respeitam, se as pessoas não... Então, em cada lugar, né, em cada área da nossa vida, dentro da nossa roda da vida, que é uma das ferramentas que eu aplico, né? A pessoa identifica aquilo que está funcionando bem, mas aquilo que precisa também ter um olhar diferente, aquilo que precisa empoderar mais, criar recursos para poder lidar melhor. É claro que a gente nunca vai conseguir ser 100%, né? Exato. A, a, a Clean Art Terapia, ela está falando assim, ó, se você puder falar também nos casos de separação, quando além de casal são sócios na empresa, né? E a opção Uhum. inicial será trabalhar junto após separados, né? Após o rompimento. Então, Tá. como fica essa relação, né? Como fica esse relacionamento? A gente pode trabalhar como a gente trabalha com casais que têm filhos, né? Só que aí, no caso, o filho é a empresa. E aí, pensando E, assim, em questões bem. Eu tendo nessas situações a trabalhar de uma forma bem objetiva. Então, o que que eu quero dizer com isso? Quais são os problemas que vocês vão precisar resolver diariamente com relação a isso? Fazer uma lista, né? Por exemplo, eu terminei, mas amanhã eu tenho que trabalhar. Em que momentos que tu encontra com a pessoa, como é que tu tá te sentindo, o que tá acontecendo ali na empresa, fazer uma lista de coisas que estão atrapalhando a pessoa ou que o término está atrapalhando o trabalho, né? E aí, hum, e olhando uma por uma, vai enfrentando uma de cada vez, uma por uma, né? Até esse casal também conseguir, com o tempo, decidir se eles vão continuar trabalhando juntos ou não, ou já trabalhei. Quando a gente trabalha com o casal, às vezes fica até mais fácil de fazer uma negociação ali de como vai ser, né? Então, por exemplo, sim, teve um casal que eu trabalhei uma época que eles estavam numa terapia de separação e eles tinham essa empresa juntos. Então, eles criaram estratégias ali, porque no início estava muito difícil, quando eles chegavam no trabalho, começavam a discutir, começou a ter uma questão de poder ali, um queria mostrar mais que o outro, os funcionários começaram a perceber e começaram a abusar disso, enfim. Então, o que que a gente começou a fazer? A gente criou uma escala de horários ali com eles. Eles não precisavam estar ao mesmo tempo dentro da empresa. Eles precisavam dar conta, cada um tinha funções diferentes, eles precisavam dar conta dessas funções. E aí eles criaram regras ali dentro da terapia. Bom, então tá, então na empresa a gente vai funcionar desse jeito até que a gente esteja melhor, né? Até que a gente esteja um pouco até que a gente consiga se relacionar de uma forma melhor. Então é muito isso, assim, e conseguir criar estratégias com a pessoa até que ela consiga estar inteira, de uma forma que ela não vai ficar jogando o problema da separação, né, em algo que não é problema da separação. Não misturar os problemas mesmo. até porque, como nós falamos, né, vou insistir, dentro da nossa roda da vida, tem essa questão profissional. Então, a minha área conjugal não está bem, mas eu preciso ter uma resiliência. E é claro, gente, tudo isso, se você sentir essa dificuldade, sempre procurar a ajuda de um profissional especializado para te ajudar nesses desafios, para poder te empoderar para lidar com essas dificuldades. Então, se o meu Hum, casamento não tá bom, eu vou criar estratégias para justamente na área profissional, que eu preciso ter esse contato
com o meu esposo, então ali eu não sou esposa, eu sou a Cibele profissional e você é o João profissional, né? Como que Uhum. eu vou abordar dessa forma, né? Sim. É, o Ronaldo perguntou algo aqui, eu não Ah, entendi muito sim. a Na abordagem. verdade, o Ronaldo ele tá falando sobre questões de amante, de casa de swing. Acho que quando a gente comentou sobre a traição, eu trabalho muito com relações não monogâmicas ou monogâmicas, né? Então, quando a gente fez o comentário sobre a traição, existem outras formas dos casais, enfim, lidarem com a sua sexualidade, existem outras maneiras que as pessoas podem pensar sobre isso. Mas aqui a gente está falando sobre ansiedade, Ronaldo, então eu não vou falar muito sobre essas questões aí que tu está trazendo. Fica para uma outra Sim. live. Quando tu vê que eu estiver falando sobre esse assunto, aí tu entra e me pergunta de novo, tá bom? Quando estiver falando mais sobre sexualidade, né? Isso. Olha, Tati, o papo tá tão maravilhoso, tá tão bom, tá tão gostoso, ai, dá vontade de Tá passar amanhã mesmo. aqui. Mas a gente tá acabando, Sim, já tá na hora, infelizmente, né? já. E para a gente, né, entrar aí na finalização, eu queria que você deixasse para a gente, né, dicas de como fazer com que os casais se conectem mais um com o outro hoje, se tem alguma técnica, então, que possa reduzir a ansiedade frente ao momento presente, né? Uhum. A técnica que eu tenho trabalhado com todos os clientes nessas últimas semanas, frente a essa situação do corona, muito, é focar na realidade, né? E o que que eu quero dizer com isso? É a gente não ir nem para um lado de um negativismo, de meu Deus, vai dar tudo errado, né? Que é muito da ansiedade, de porque eu vou perder o emprego, porque eu vou isso, porque eu vou aquilo, porque a gente está vivendo um momento de incerteza, então as pessoas estão muito indo para esse lado. E também não ir para um lado assim de não, tá tudo lindo, tudo maravilhoso, não serei afetado por isso, porque estamos todos vivendo uma situação em que estamos sendo afetados. Então é muito Sim, focar na realidade, conseguir entender assim, bom, qual é a minha realidade hoje? Né? O que que eu tenho hoje? Então, por exemplo, quem tá com medo de ficar sem dinheiro, sem emprego, ou coisas nesse sentido. Qual é a minha realidade financeira hoje? Quem está com medo de perder o relacionamento, de se divorciar? O que está acontecendo no meu relacionamento hoje que a gente precisa olhar? Quem está com medo de ficar doente? Bom, qual é a minha situação de saúde? Né? Porque às vezes a pessoa tem sim, medo de ficar doente, mas ela não faz parte de um grupo de risco. Ou não, ela sim. faz parte de um grupo de risco e, bom, então sim, tu precisa tomar mais precauções, tu precisa ficar em casa. Né? Então é fazer muito essa análise. Qual é a minha realidade frente ao que está acontecendo e trabalhar com ela. Mesmo que ela mude amanhã, né? A gente não tem nenhuma garantia que a nossa realidade vai ser sempre a mesma, ela pode mudar amanhã. Mas trabalhar muito com essa realidade, focar no presente. E os casais que estão aí juntos no isolamento, é conseguir focar no presente também, focar nessa conexão, de fazer coisas juntos, de viver os momentos que estão juntos, de daqui a pouco também poder ter cada um momento seu, da sua individualidade, mas enfim, de estar ali conectado com o agora, né? E não com o passado, de porque tu fez isso, porque tu fez aquilo, não, e nem com o futuro, né? Sim. Então conecta com agora, vê o que é importante para agora. Eu acho que o corona vai nos trazer muito isso, né? De a gente vai sair dessa conseguindo, vai ter um filtro, assim, o que é importante e o que não é. Eu acho que tudo serve, né? Na vida, tudo serve como aprendizado, né? Uhum. As famílias estão se reunindo mais, a gente está desacelerando, vendo que o dinheiro não é prioridade, que tem outras coisas importantes também. Nos moldando profissionalmente, porque, né, para quem nunca pensava no online, precisa agora pensar nessas alternativas, porque ficar parado não dá. Então, provavelmente vamos sair dessa crise como seres humanos melhores, porque a nossa meta, né, a nossa missão, né, Tati, é transformar vidas, né? Exato. E Exatamente. eu quero, então, agradecer a você por essa contribuição maravilhosa. Minha gratidão, assim, pelo seu sim, pela sua disponibilidade, por esse trabalho maravilhoso que você faz. Agradecer a cada um que passou por aqui, que ainda vai passar, que vai assistir essa live. Como eu falei, eu tenho um programa maravilhoso sobre a ansiedade na medida certa. São 10 encontros onde a gente vai ensinar tudo mesmo, né?
a identificar os pensamentos, as emoções, os comportamentos, aquilo que te leva, né, a agir da forma que você age, e é maravilhoso. Então eu convido a todos vocês para me seguirem no Instagram, para conhecer um pouco mais do meu trabalho. E, Tati, Isso, muito bem. Muito obrigada, Sibeli. Eu agradeço. Estou aí à disposição. Essas últimas semanas aí também estou fazendo live todo dia, né? Eu vi que tu está fazendo também, para poder levar sim, informação para as pessoas mesmo, porque é um momento, imagino que é um momento em que muitas pessoas vão precisar do teu programa, porque é um momento, momentos de incerteza geram muita ansiedade, né? Então, te dá parabéns pelo teu trabalho também. E seguimos juntas aí, ajudando as pessoas a se sentirem melhor e ajudar as pessoas a identificar o que é se sentir melhor para elas, né? E não tentar isso. encontrar uma resposta pronta que não existe. Isso. E quem precisar de terapia de casais, para casal, né? A Tati tá aí, super profissional. Então vamos investir em bons relacionamentos. Um super beijo, Tati. Super beijo Beijo, para gente. todos vocês. Que Deus abençoe e acompanhe o meu trabalho, acompanhe o trabalho da Tati e a gente tem muito para contribuir. Beijo, beijo. Beijo, gente. Tchau. Tchau, tchau.